Hoje vamos falar sobre a polêmica envolvendo Guto, do canal Aventuras de Guto, e a ausência dele no casamento de Nathaniel. Muita coisa foi dita, comentários surgiram em todas as redes e muita gente se decepcionou. Mas agora temos o vídeo do próprio Guto explicando a situação e isso muda bastante o contexto da história. Inicialmente, quando Guto não compareceu ao casamento, muitos fãs ficaram frustrados e criticaram bastante. Houve comentários muito fortes, dizendo que ele havia desapontado. E alguns até falaram em cancelamento ou se desinscreveram do canal. A repercussão foi intensa porque, por se tratar de alguém com quem ele mantém uma relação próxima, o público sentiu que essa ausência era uma falta grave. Alguns comentários chegaram a dizer coisas como todo o brilho que você passava foi apagado ou falso amigo, merece cancelamento. Por outro lado, houve pessoas que adotaram uma postura mais equilibrada, lembrando que Guto é humano e pode cometer erros como qualquer um de nós. Com o novo vídeo, Guto esclareceu que estava muito feliz pelo casamento de Nathaniel e tentou de todas as maneiras comparecer, mas não conseguiu devido a compromissos já assumidos. Ele detalhou que estava com o carro da Citroën aguardando o retorno, tinha visitas marcadas no sítio e que seu primo Marcos Paulo estava na praia até segunda-feira, tornando difícil se ausentar naquele momento. Guto explicou que conversou com Nathaniel sobre tudo isso e que ele compreendeu completamente, entendendo o carinho e a amizade que eles compartilham. Ele deixou claro que desejava muito participar do casamento de Nathaniel e Joy e que deseja sucesso para os dois, usando até um tom brincalhão e afetuoso na forma de se expressar. Mesmo com a explicação, parte do público ainda se sentiu desapontada. Muitos acreditavam que, mesmo com compromissos, ele deveria ter priorizado um evento tão importante na vida de alguém próximo. No entanto, é importante lembrar que Guto também tem limites e responsabilidades pessoais, e às vezes nem tudo é possível conciliar. Essa situação reflete algo que acontece com muitos criadores de conteúdo. Quanto mais eles compartilham da vida pessoal, maior é a sensação de que o público tem direito de opinar e cobrar atitudes. Isso cria uma proximidade muito grande, mas também aumenta a pressão e o julgamento quando algo não sai como esperado. Além disso, essa polêmica reacendeu discussões sobre o momento atual do canal. Antigamente, o conteúdo era focado em viagens, aventuras e experiências diferentes. Com o tempo, passou a ter mais foco no sítio e na rotina pessoal. E para muitos fãs, isso acabou estagnando o crescimento do canal e gerando uma mudança na percepção do público sobre o que esperar dos vídeos. Situações anteriores também foram lembradas, como a famosa novelinha da Lauren, em que Guto chegou a ameaçar parar de fazer vídeos, o que para alguns demonstrou falta de humildade em lidar com críticas. Isso mostra que o público está atento não apenas a uma situação isolada, mas a padrões de comportamento que se repetem ao longo do tempo. A questão central é que Guto realmente errou ao não comparecer, mas é necessário entender o contexto. Ele tentou explicar, mostrou boa vontade e teve compreensão por parte de Nathaniel. Ao mesmo tempo, é compreensível que parte do público tenha se sentido magoada. Esse tipo de situação serve como lembrete de que criadores de conteúdo são humanos, com limitações e que a interação com o público deve ser equilibrada. É interessante analisar também como as redes sociais amplificam tudo isso. Um comentário negativo pode ganhar milhares de curtidas e se espalhar rapidamente, criando uma sensação de crise maior do que a situação realmente é. Ao mesmo tempo, há comentários mais ponderados que lembram aos fãs que erros fazem parte da vida, que nem sempre é possível atender todas as expectativas e que atitudes de bom senso e respeito também são valiosas. O episódio reforça ainda um ponto importante sobre responsabilidade e transparência. É essencial que criadores comuniquem suas situações de forma clara, sem precisar se justificar em excesso, mas mantendo honestidade e empatia. Quando isso é feito, mesmo que nem todos concordem, cria-se uma ponte de entendimento com o público. Guto fez isso ao explicar detalhadamente seus compromissos e mostrar que conversou com Nathaniel, que compreendeu a situação. No fim das contas, temos 3 pontos principais para refletir. Primeiro, Guto explicou os motivos de sua ausência. Segundo, Nathaniel compreendeu a situação e manteve a amizade intacta. Terceiro, parte do público reagiu de forma intensa, mas é importante lembrar que nem sempre a reação da maioria é justa ou proporcional. A situação também abre espaço para discussões mais amplas sobre a relação entre criadores de conteúdo e seus fãs, sobre limites pessoais e expectativas, e sobre como lidar com decepções de forma equilibrada. Essa história mostra que todos nós podemos errar, mas o importante é como lidamos com os erros. Guto demonstrou boa intenção, tentou explicar,
e manteve a amizade com Nathaniel, o que é o mais importante em termos humanos. A lição é clara, mesmo diante de críticas e pressão do público, transparência, honestidade e empatia são sempre caminhos melhores do que ignorar ou criar justificativas vagas. E por fim, a reflexão que fica é que situações como essa servem tanto para criadores quanto para fãs. Criadores aprendem sobre limites, exposição e comunicação, e fãs aprendem sobre compreensão, paciência e respeito ao próximo. O episódio do casamento de Nathaniel é um exemplo de como expectativas, amizade e vida pessoal podem se cruzar de maneira complexa, mas que com diálogo e boa vontade pode ser resolvida de forma saudável. No final das contas, o que vemos é que essa situação não é apenas sobre estar ou não em um casamento. É sobre amizade, respeito, expectativas e limites. Guto tentou participar, se importou, explicou e manteve a relação com Nathaniel de forma saudável. Isso, no fundo, é o que realmente importa. A amizade permanece, mesmo diante de desentendimentos ou frustrações temporárias. Também é um lembrete de que, como fãs, precisamos equilibrar admiração e cobrança. É natural sentir decepção, mas devemos lembrar que os criadores de conteúdo são pessoas como qualquer outra, com compromissos, imprevistos e limitações. Esperar perfeição de alguém só aumenta a pressão e torna a relação mais tóxica do que saudável. Por outro lado, para os criadores, essa é uma oportunidade de reflexão sobre como lidam com a exposição e com a comunicação com o público. Mostrar transparência, ser honesto sobre dificuldades e compromissos e manter a autenticidade ajuda a criar uma relação mais madura e equilibrada com quem acompanha o trabalho. Então, ao olhar para toda a situação, percebemos que a história do casamento de Nathaniel é muito mais do que um simples compareceu ou não compareceu. Ela nos ensina sobre limites pessoais, sobre empatia, sobre como lidar com críticas e decepções, e sobre a importância de valorizar as relações humanas acima das expectativas externas. Guto mostrou que se importa com os amigos, tentou justificar sua ausência de forma honesta e teve compreensão por parte de Nathaniel. Isso é um bom exemplo de que, mesmo em situações que parecem complicadas ou polêmicas, é possível agir com sinceridade e respeito. E do lado do público, também há uma lição importante, de que podemos cobrar e admirar sem deixar de reconhecer a humanidade de quem admiramos. No fim, a mensagem é simples, mas poderosa. Errar faz parte da vida, e a forma como lidamos com os erros e como entendemos os erros dos outros é que define o respeito e a qualidade das relações que construímos. Situações como essa nos lembram que a amizade, empatia e comunicação são sempre mais importantes do que expectativas ou julgamentos imediatos. E é assim que encerramos essa reflexão sobre o episódio do casamento de Nathaniel e a ausência de Guto. Uma situação que, apesar de ter gerado polêmica, nos oferece lições valiosas sobre amizade, limites, empatia e a complexa relação entre criadores de conteúdo e seu público. Se você refletiu sobre isso e tem uma opinião, compartilha aqui nos comentários. Vamos manter o respeito, trocar ideias e aprender juntos com essa história. Porque no fim, o mais importante sempre será a compreensão, a amizade e o respeito entre as pessoas. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.